Boa tarde a todos. A representação da Câmara Municipal, uma saudação mesmo muito especial a todos. É muito simpático poder ver o jardim cheio. Não é uma casa cheia, é o jardim cheio. O que revela desde logo o interesse nesta iniciativa. Podemos dizer que estamos a celebrar o ZX Spectrum. Hoje considerado mítico computador, que teve um papel fundamental na generalização dos conhecimentos de informática numa fase crucial da evolução da tecnologia informática, e para o qual desde já também, permita-me cumprimento de forma mesmo muito especial as pessoas que estão na mesa. Em primeiro lugar, porque é a razão de ser de estarmos aqui, o curador da exposição, João Diogo Ramos, a ele que se deve todo o mérito desta iniciativa e para o qual, desde já, porque bem merece, uma grande salva de palmas, porque fez um trabalho absolutamente notável, que eu mais à frente referirei, mas que desde já gostava de felicitar. Depois, do meu lado direito, o professor Dr. António Dias Figueiredo, professor catedrático, e que podíamos dizer que é, enfim, um inspirador destas novas gerações, não estou a mentir dizendo isso. E depois outros entusiastas, como o André Luna Leão, fundador do blog Planeta Sinclair, do lado esquerdo, e teremos ainda outra participação, mas que teremos a oportunidade de ver a seguir em gravação, visto que não foi possível estar presente, como é o Gonçalo Quadros. Vamos ter dois momentos distintos. Este primeiro, esta palestra com o entusiasta do microcomputador ZX Spectrum, intitulada Geração ZX Spectrum, e depois a exposição Load, que está ansiosamente à nossa espera para a visitar e que acaba por ser uma forma de celebrar, como disse, o aniversário do mítico ZX Spectrum, visto que nesta altura celebramos 37 anos do lançamento em Inglaterra, por ser Clive Sinclair, precisamente deste computador. E permitam-me só, até porque eu sou a única pessoa que não está avalizada para falar, mas permitam-me que partilhe convosco 3 notas muito simples, mas que ainda assim arrisco a dá-las. Em primeiro lugar, sublinhar o facto de esta iniciativa se concretizar aqui, no Museu da Pedra. E isto tem um simbolismo muito próprio. Primeiro, pela dimensão museológica do museu, e também por esta ponte entre o passado e o presente, que nos permite olhar para o futuro sempre com outros olhos de ver, com outra visão estratégica, e, portanto, também a forma como esta exposição está montada e o que pretende ser em termos de percebermos a importância deste microcomputador em todo o desenvolvimento da informática, a importância que teve, quer do ponto de vista social, económico e da própria informática, mas sobretudo pela dimensão educativa e pedagógica que tem este museu. Esta exposição, esta palestra, este trabalho e aquilo que se pretende no futuro, até porque, e era aqui que gostava de dizer, este momento não é apenas um ponto de chegada. O João Diogo tem uma coleção que é considerada das maiores coleções do mundo do ZX Spectrum, e não é apenas um ponto de chegada, uma mostra é sobretudo, e isso gostávamos muito que fosse um momento privilegiado, para ser um ponto de partida para outras iniciativas e outros desenvolvimentos que ajudem a algo que para nós é extremamente importante enquanto município, que é a questão da info-inclusão. Eu julgo que esta iniciativa é também a oportunidade para colocar na agenda, não de gente especialista nesta matéria, de gente que conhece e que obviamente tem um interesse também muito profissional e muito especial, mas sobretudo começar a colocar na agenda social, cultural, a importância que têm as novas tecnologias a todos os níveis. E sobretudo para este grande desafio que é hoje de conseguirmos combater a info-exclusão, com tudo o que isso implica de impedir que muitas pessoas acedam, seja ao conhecimento, seja à informação, seja a um conjunto de ferramentas que são cruciais hoje para também ter mais qualidade de vida. Eu já não falo depois da dimensão humana, do que significa, sendo aquilo que é hoje a área das novas tecnologias de informação e comunicação, a importância que tem esta nova
e dada a comunicação, a importância que tem em termos de combater também a solidão, a importância que tem de aproximar as pessoas, o facilitar, por questões geográficas, as pessoas estão muito, curiosamente, ao contrário do que seria esperar pela facilidade de mobilidade, estão hoje muito mais vezes distantes até das pessoas que lhes são queridas, e as novas tecnologias têm esta oportunidade, esta possibilidade de aproximar. Portanto, por todo esse manancial de oportunidades, e hoje não vou focar também aquilo que são as zonas de sombra e que é preciso também lutar em termos das novas tecnologias de informação e comunicação, prefiro centrar-me apenas naquilo que tem de mais positivo e de maior importância. E, portanto, eu não queria sequer alongar-me, mas dizer que para nós é extremamente importante, primeiro, estes 2 momentos como ponto de partida para outros desafios, para outras iniciativas, porque percebemos também que o João Diogo Ramos tem um conjunto de ideias e tem uma vontade enorme de levar para a frente outros projetos inovadores, e nós gostaríamos de saber e de poder estar à altura para corresponder precisamente a esses desafios. Por outro lado, até porque estamos agora durante 2 semanas e tal a viver estas jornadas da inclusão, não queria deixar de dar esta nota também da importância deste desafio que é preciso estarmos à altura e sabermos responder, que é da info-inclusão, com tudo o que isso tem de determinante para uma sociedade e para uma comunidade que queremos com melhor qualidade de vida e, portanto, com gente mais feliz, mais realizada, e a info-inclusão é claramente determinante. Mas eu passava então para aqueles que percebem da matéria e começava precisamente para aquele que é a razão de ser de estarmos aqui, o João Diogo Ramos, 40 anos, nascido em Cantanhede, licenciatura e mestrado em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, iniciou a sua carreira numa startup do grupo Salvador Caetano, tendo posteriormente decidido voltar para a nossa região, entrando para a Critical Software. Em 2008, muda-se para a Redmarker, empresa do mesmo grupo que ajudou a fundar e que atualmente lidera, e que desenvolve soluções de inteligência artificial para evitar algumas das principais causas de cegueira no mundo. Inteligência artificial ou estupidez artificial, como ontem tínhamos uma conferência para um prestigiado cientista que é uma referência em termos mundiais e que fez uma conferência muito interessante sobre a questão da inteligência artificial. Cofundou a Collectors Bridge, empresa que desenvolveu a plataforma de colecionismo que visionou e que ainda hoje utiliza. Cofundou a Alfa Coimbra, associação que visa dinamizar o ecossistema empreendedor da região de Coimbra. É ainda diretor da sessão de ténis de mesa do Sporting Clube Povoense do nosso concelho. Mas hoje está aqui connosco por um dos seus hobbies, o de colecionador e de preservador da história do ZX Spectrum, e poderemos ouvir contar na primeira pessoa a história e os planos para esta sua paixão. Obviamente que ainda tem mais simbolismo esta presença aqui neste espaço agradável, quando sabemos que, para muito breve, vão começar as obras, desenvolve toda aquela aula até lá ao fundo, num projeto lindíssimo do Museu de Arte e Colecionismo, que tem como base a doação do Dr. Cândido Ferreira, e que é uma oportunidade para fazer do nosso concelho, eu diria que, seguramente a nível europeu, o grande centro do colecionismo. Portanto, isto tudo casa, como viram, há aqui uma data de pontas que depois têm que ser muito bem alinhavadas e cozidas para que aquilo que todos esperamos que seja mais ou menos 20 possa chegar a 40, possa ser muito mais do que aquilo que são as expectativas e os sonhos que neste momento comandam não só, enfim, as opções do município, mas sobretudo as opções coletivas, porque estes são sempre desafios coletivos, não são de uma Câmara, são desafios de toda uma comunidade, e por conseguinte com o João Diogo Ramos nesta área tão envolvido, tão apaixonado e sobretudo com uma capacidade de trabalho notável, ficou bem patente, como podereis ver depois também na exposição. É ele que passo desde já então a palavra, mais uma vez agradecendo e felicitando pelo excelente trabalho e pela forma como interagiu e tornou possível estes 2 grandes momentos que vamos ter agora. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um momento especial para mim. Era um objetivo de vida recente que nos últimos anos achei que deveria tornar uma realidade.
É ainda mais especial por ver um conjunto de pessoas que se deslocaram de Lisboa, do Porto, de várias partes do país, até Cantanhede, uma cidade que a mim me diz muito, eu costumo dizer que é o centro do mundo. E, portanto, ter-vos aqui comigo, ter um conjunto de amigos hoje é extremamente importante para mim. Eu vou focar... Portanto, eu vou-me focar em 2 pontos. Eu vou falar porquê estarmos aqui hoje em Cantanhede e depois vou falar muito rapidamente do tema do ZX Spectrum. Não me vou alongar aqui porque teremos a oportunidade de falar sobre isso quando visitarmos a exposição. Portanto, vou só tentar contextualizar, deixando depois também para os meus colegas de sessão as demais explicações de várias áreas extremamente relevantes e até, no caso do professor Dias Figueiredo, quem as viveu de uma maneira diferente na altura. Vou então tentar explicar-vos muito rapidamente porque é que estamos aqui, porquê Cantanhede, porquê agora, planos para o futuro e algumas coisas a não esquecer. E depois então falo rapidamente do tema do espectro. Nós estamos aqui por causa de uma criança que decidiu rapidamente que queria ser engenheiro informático e decidiu isso muito pela presença de um determinado objeto, que foi um ZX Spectrum, um computador que no início dos anos 80 foi lançado e que também em Portugal teve um papel extremamente importante. Tal como outras pessoas que aqui estão, ainda ao almoço falávamos nisso, também eu aprendi muitas coisas com este computador. Não me esqueço, por exemplo, que aprendi inglês. Aprendi as primeiras palavras em inglês por causa da utilização de um computador deste tipo. Aprendi algumas coisas de eletrónica. E aprendi que o meu primeiro computador avariou por uma coisa que eu só quando cheguei à universidade é que comecei a perceber o que é que era, que eu não tinha a mais pequena ideia. Mas em 2013... eu estava a olhar para este tema, para o computador, para o Spectrum, estava a pensar, surgiam-me aqui um conjunto de áreas do que fazer. Eu tinha dado há uns anos atrás uma entrevista em que dizia que era da geração Spectrum e, portanto, sempre achei que esta importância que isto teve na minha carreira devia, de alguma forma, ser destacada. E, portanto, ainda por mais, Portugal teve um papel muito relevante nesta revolução tecnológica que se iniciou na altura e, portanto, eu queria, de alguma forma, destacar isso. Mas como em tudo o que faço, tinha de pensar em grande. Ou seja, eu desde o início que olhei para este tema e pensei, se é para fazer a sério. E se é para fazer a sério, vamos tentar fazer uma coleção muito completa. E não para dizer que se tem uma coleção muito completa, mas conseguir perceber as várias peças do puzzle. Eu não sou um historiador, eu não sou um académico no sentido em que eu não tive a estudar isto exaustivamente. Eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar nos objetos, quero olhar para os objetos e perceber porque é que eles são assim e não são de outra determinada maneira. Eu quero perceber o que é que chegou aos nossos dias e quero tentar desmistificar algumas ideias, e é isso que tenho tentado fazer nos últimos anos. Ao mesmo tempo, e tivemos a felicidade, eu e mais 3 amigos e sócios, criar uma empresa chamada Collectors Bridge, que acabou por ser o sustento desta ambição do colecionismo, ou seja, para podermos partilhar as coisas que colecionamos, cada um de nós, precisávamos de uma plataforma para isso, então desenvolvemos uma plataforma, ganhou um prémio do Arrisca-se, que foi a forma de financiar a empresa, mais do que o prémio foi a ajuda para a tornar uma realidade. Mas o que eu queria então era perceber o que era isto da Sinclair. Quem é este inventor inglês? Que notem, e eu já disse isto a algumas pessoas, e eu costumo ser muito transparente em tudo o que digo, nós não estamos aqui a fazer uma homenagem a uma pessoa, a idolatrizar quem quer que seja. Nós estamos a tentar perceber o que é que foi bem feito, o que é que foi mal feito, porque é que foi feito. E o Clive Sinclair é alguém que começa uma carreira nem eletrónica, alguém que não fez formação universitária, alguém que sempre apostou em miniaturização e em baixo custo, muitas vezes também em baixa qualidade, mas há alguém que na realidade fez um conjunto de evoluções e que lançou até um conjunto de produtos que a gente hoje ainda consegue olhar e dizer, ok, isto era interessantíssimo, mas foi lançado demasiado cedo. Um exemplo que está em exposição na entrada do museu é um triciclo elétrico de 1986, que é o C5, e que foi uma das razões da empresa ter ido à falência, uma das empresas ter ido à falência em determinado momento. Já agora, com esta questão todas agora das trotinetes e mais não sei o quê, eu vou começar a pelo menos perceber se posso circular com ele na rua ou não, e capacete tenho de usar, mas pronto. Depois há a outra parte, eu sou um orgulhoso português, e há outra parte que sempre me fascinou, que foi perceber que há computadores destes que foram os primeiros montados em Portugal, na Caparica, Charneca da Caparica, pela Timex, mas depois, e isto muitas vezes a gente confunde as coisas, mas houve também computadores destes desenvolvidos em Portugal.
E nós somos olhados com admiração por colegas ingleses, colecionadores, porque reconhecem que alguns dos modelos mais avançados a certa altura que existiam foram desenvolvidos por portugueses. E, portanto, isto não pode ser esquecido, isto tem de ser destacado. E esse é um dos grandes objetivos. Obviamente, na conversa com os amigos, somos desafiados, e para quando um livro da Timex e tudo isso, são coisas que têm de surgir naturalmente, mas esta história não deve ser perdida, ainda há pessoas que participaram nela que estão naturalmente entre nós e, portanto, pode ser feito um trabalho que não tem de ser individual nesse sentido. Mas o que nos traz aqui é uma coleção que eu costumo chamar de geração Spectrum. E que, desculpem, mas eu queria explicar-vos este logotipo, foi feito pelo meu amigo António Fresco, não sei se está aí ou não, mas ele ficou de aparecer, e que eu acho que tem aqui uns pormenores que ajudam a explicar a coleção, que é, temos uma faixa de cores típica da Sinclair, do Spectrum, mas com um pormenor. Temos as cores de acordo com a bandeira portuguesa. Temos as cores também um bocadinho descoloridas, mas da Grã-Bretanha, naturalmente. Temos um astrolábio, símbolo, obviamente, o astrolábio marítimo que os portugueses desenvolveram e utilizavam nos descobrimentos. Temos a palavra geração, que deu aqui mais uma brincadeira. Isto são daquelas coisas que acontecem quando os astros se alinham, em que é preciso tomar ação. Nós estamos aqui porque foi preciso dar um passo em frente e mostrar que era possível tornar isto uma realidade. E comentava com o Sr. Vereador há bocado, isto foi feito em pouco mais de um mês. Foi há um mês e uma semana, mais ou menos, que nós trocámos um e-mail a dizer vamos avançar. E, portanto, na realidade foi um trabalho extenuante, mas que dá um orgulho muito grande agora de ver, e dá um orgulho muito grande de ver em Cantanhede, pelo menos para quem daqui é como eu, orgulhosamente. Há outra brincadeira que se pode fazer, é que se tirarmos a ação, sobra geriatria, ok, isto é malta já dos seus 40 anos e afins, portanto, dá para brincar também por aí. A coleção já esteve visível ou documentada em alguns sítios, nunca como está aqui. É, na realidade, a primeira vez que eu faço uma exposição como eu acho que ela devia ser feita. Não que as outras maneiras não sejam boas, mas isto era o que eu idealizava, era contar a história destas empresas de uma maneira que eu achava adequada. Há uns anos estávamos também no Museu de História, de Ciência e de História em Lisboa, no 34º aniversário. Está aí também o Ivan, que participou na altura também na palestra, portanto, conjunto de amigos. Mas, obviamente, para fazer uma coisa desta também é preciso ter assim uma pancadazinha. A minha foi há 2 anos, em que recebi um telefonema a perguntar se ia estar em Inglaterra em agosto, e eu disse, não estava a contar, mas o que é que se passa? Conseguimos acesso às antigas sedes da Sinclair em Cambridge. Obviamente eu, passado 2 semanas, estava no avião e passei um fim de semana a visitar estes sítios, que pertencem à universidade, hoje em dia, uma das universidades de Cambridge, e foi impressionante e foi interessante conhecer um conjunto de pessoas que a gente só conhece digitalmente, amigos, colecionadores, fãs, o que quisermos chamar, e, portanto, andar numa espécie de peregrinação em Cambridge, a visitar estes locais, que para nós, colecionadores e apaixonados deste tema, são relevantes. Mas nós estamos aqui também porque eu tinha um problema, que é, comecei a colecionar os computadores e, obviamente, começaram-se a amontoar. E, sinceramente, apesar de eu ter feito uma casa há poucos anos e ter conseguido arranjar uma divisão para isso, quer dizer, aquilo já não cabe. E, portanto, eu comecei a ter um problema. E quando a gente tem um problema, começa a pôr a cabeça a pensar como é que o resolve. Ok. Isto, claramente, e voltando a usar o nosso amigo Indiana Jones e a expressão célebre, quer dizer, isto tem de estar num museu. E, portanto, o desafio que foi feito e que o município aceitou e que proporcionou as condições para estarmos aqui hoje foi vamos fazer uma exposição com isto e vamos começar a dar os primeiros passos e pensar no futuro. Como o Sr. Vereador referiu, Cantanhede está a afirmar-se na área do colecionismo com a questão da construção do Museu de Arte e do Colecionismo, que será um projeto extremamente interessante a nascer aqui neste espaço, a complementar a aula onde nós estamos e, portanto, naturalmente, faz todo o sentido que tentemos puxar para esta área. Estamos também aqui porque estamos a celebrar o 37º aniversário do Spectrum. Foi na terça-feira que fez 37 anos do seu lançamento e, portanto, esta data foi escolhida porque era o sábado a seguir, naturalmente. E planos futuros há muitos. Eu costumo dizer, eu faço as coisas acontecer quando acredito nelas, quando começo a imaginá-las, a idealizá-las. Aqui não há muito que já esteja previsto, quer dizer, eu tenho a ambição de que isto possa ser uma coisa que esteja disponível para as pessoas, que possa atrair pessoas a Cantanhede. Se vai estar muito tempo, meses vai estar, mas se vai estar anos ou não, isso depende agora também de nós mostrar se há ou não interesse para uma coisa destas. Uma das áreas que estamos a explorar e que pode ser relevante e que é obviamente uma referência
para nós, porque é a grande montra do Conselho, é naturalmente a Expofacic, e portanto estamos a discutir da possibilidade de expandir de alguma forma a coleção para lá, enquadrada numa área que faz sentido, não para ter apenas um stand por ter, isso não faria sentido. Agora chegamos a uma parte que pode parecer seca e que se calhar devia estar ao início, mas que para mim é muito importante e por isso eu meti aqui neste momento, que são os agradecimentos. Mas agradecimentos que não são para cumprir protocolo, até porque eu estou de calças de ganga de propósito. Eu queria agradecer sinceramente ao Dr. Pedro Cardoso por ter aceito o desafio e ter criado as condições para isto ser possível. Às pessoas todas do museu, a doutora Maria Carlos, o Carlos Gregório, que merece aqui um destaque enorme por todo o trabalho que fez, que é a pessoa que coordena aqui as equipas do museu e que sem ele isto não teria sido possível, o Mário Martins, da parte de informática e design da Câmara, a Carla Silva e o professor Jorge Resto com a parte da comunicação, mas portanto isto é tudo muito giro, eu estou aqui a dar a cara, mas houve um conjunto de pessoas também a trabalhar, se calhar a uma velocidade mais elevada do que o normal e do que seria desejável, mas o que é certo é que estamos aqui, e até o São Pedro nos ajudou e portanto avancemos. Aos jogadores, pela disponibilidade, pela amizade, pelo exemplo de vida. Uma palavra muito especial ao professor Dias Figueiredo, ele sabe o quanto representa para mim. Eu lembro-me de muitas aulas suas, lembro-me de aprender a fazer um currículo, a escrever um artigo, muitas coisas que as pessoas não valorizam, mas que eu, na altura, achei muito importante. Como me lembro de ouvir um dia dizer, se eu quisesse ser programador, se calhar não precisava ter tirado aquele curso de engenharia informática. Portanto, isso moldou-me ao ponto de eu definir a minha carreira muito em função disso. E, portanto, naturalmente, sem desprimor para o André, que é meu amigo pessoal, mas o professor foi uma referência sempre. Portanto, é um orgulho enorme tê-lo aqui, como o Gonçalo Quadros, que não está fisicamente, teve de ir para a Holanda, mas que vai participar também na sessão. Aos vários parceiros da exposição, pela confiança incondicional depositada, ou seja, às pessoas todas das entidades, dos grupos de Facebook, quem quer que seja, que de alguma forma eu disse, vamos fazer. E temos pessoas em Espanha, em Inglaterra, até no Dubai, temos pessoas que de alguma forma participaram na exposição e que têm aí testemunhos e tudo isso, porque acreditavam no projeto desculpem a brincadeira, do maluquinho em Cantanhede que queria fazer uma exposição assim de um momento para o outro. Aos meus amigos, pela paciência e disponibilidade para ela, e aqui tenho de enumerar alguns, porque houve muita gente. Nós tivemos 3 equipas de produção de vídeos a trabalhar para esta exposição ser realista. Lançámos muitos vídeos nas redes sociais, tornámos Cantanhede conhecida por este tema, mas isto só foi possível porque o meu colega que está neste momento a jogar ténis de mesa e que nos faz os vídeos de ténis de mesa teve a fazer vídeos dia e noite para isto. Ou o outro colega, o Luís Ribeiro, que está ali também, que teve a legendar vídeos para nós podermos ter ali conteúdos sem estar preocupados se conseguimos ouvir ou não. E, portanto, estas pessoas, o Fresco, a empresa Zona Pro, que também se deu equipamento, o Filipe Veiga, que fez uma brincadeira ali para dentro, o Ricardo Saraiva, que disponibilizou um conjunto de equipamentos, pessoas internacionais também, este Gerard forneceu uma imagem que eu vou usar daqui a um bocado muito interessante, o Ricardo Cruz, que está sempre nos projetos todos comigo, e portanto desculpem se eu estou a amassar, mas isto é mesmo muito importante, porque nada disto se faz sem estas colaborações e estas amizades. E portanto eu não paro aqui, vou ainda agradecer aos companheiros de colecionismo que me ajudam a crescer a coleção. Isto é tudo muito giro, mas às vezes é preciso telefonar a um amigo a dizer, olha, vou usar um exemplo, tenho uma pessoa em Lisboa que não quer enviar uma encomenda, por favor, vai-me lá ter com ele e recolhe-me isso, ou o que quer que seja. Quem diz Lisboa, diz qualquer país no estrangeiro. Eu estou neste momento a tentar trazer 2 computadores do Peru, que é o maior desafio logístico em que eu já meti, mas eles supostamente saem hoje de lá. E portanto, sem estas pessoas a ajudar e com paciência para nos aturar, nada disto é possível. À minha família, à Catarina, pela paciência, pela ajuda também, naturalmente, aos meus pais, à minha irmã, aos meus sogros, destacar também o meu padrinho e a minha prima e a família, e ao meu tio Carlos Oliveira, porquê? Por 2 motivos. O meu padrinho ofereceu muitas coisas quando eu era miúdo para o Spectrum. O meu tio Carlos Oliveira, radioamador, vive em Portimão. Não é o Carlos Oliveira conhecido aqui de Cantanhede, o escritor. Mas, portanto, o meu tio, para mim, ainda mais importante, porque era a pessoa que me trazia, como a gente costumava dizer, o lixo. Lá vinham as sacadas de equipamentos e isso fez com que alguns dos equipamentos estão expostos, foram adquiridos outros. Eu tinha já há muitos anos que tinha herdado, entre aspas, e, portanto, por muito que ele não acha que tenha essa relevância, eu acho que tem, porque se não fosse ele a incentivar-me, eu não tinha, se calhar, ligado para isto da mesma maneira. Falar-vos do Spectrum, aqui não me vou alongar.
haverá mais pessoas para falar de tudo isto e temos a exposição para ver. Só dizer-vos 2 ou 3 coisas. Este tema fascina-me pelo seguinte, eu estou-me a perceber que estou sempre um slide atrás, mas vou tentar corrigir isso. O que é que me fascina aqui? É a questão de, tentar retratar também um bocadinho o que é que foi crescer nos anos 80. E tenho aqui 3 fotos apenas que destacam alguns pormenores que eu acho importantes. O pormenor do convívio entre as pessoas. Não havia jogos em rede. As pessoas não ficavam uma em casa e outra a jogar Fortnite por rede, nada disso. As pessoas encontravam-se, desculpem estar a enumerar alguns, depois não vou enumerar todos, mas sempre está aí o André Sobral, que era meu amigo de infância, com quem eu passava tardadas a jogar a computador, em casa dele, em minha casa, o que quer que fosse. E hoje, se calhar passado 20 ou 30 anos a sério, estamos novamente juntos por o mesmo tema. E outros não estão porque não puderam estar. Mas, portanto, este convívio era uma coisa da época. Como era uma coisa da época, o estar a lanchar enquanto o jogo carregava. Porque isto não demora meia hora, como a gente diz, mas demorava 5 ou 10 minutos. Portanto, dava para estar a lanchar pelo meio. Como era aquela excitação que, e eu aqui digo, a coisa que eu tenho mais pena, eu acho que não tenho uma foto minha com o computador na altura. Estou forte de procurar e não consigo encontrar nenhuma. Mas a excitação da prenda de Natal, em que as famílias faziam o esforço para tentar arranjar então um computador, as que podiam naturalmente, é algo que toda a gente recorda quem viveu isto e, portanto, isso é importante. Mas estamos aqui também por causa de um conjunto de pessoas. Eu não vou perder muito tempo, mas Clive Sinclair, Chris Curry, que fundou a Acorn, ainda hoje, os nossos telemóveis hoje em dia usam arquiteturas que foram definidas por estas pessoas nos anos 80. Portanto, isto não é desprezável. O Rick Dickinson morreu no ano passado, foi o designer que desenhou as carcaças todas, o design, o aspecto do Spectrum e de muitos outros computadores, mas também os portugueses, Álvaro Oliveira, Pedro Esteves, Virgílio Rocha, pessoas que eram os diretores-chave e que já deram a cara algumas vezes sobre o que é que se passou na Timex nesta altura. Como Steve Vickers, Richard Altwasser, outras pessoas, Alan Sugar da Amstrad, para quem está mais dentro dos temas isto faz sentido, para quem não faz importa apenas perceber, foram pioneiros na altura e portanto é só essa a mensagem a reter. Clive Sinclair agora. Para terminar, eu tenho aqui um esquema que eu não vou exaustivamente apresentar, mas basicamente nós estamos aqui, nós falamos no Spectrum e pensamos, um computador. Não. E quando eu depois, se calhar, digo, eu tenho quase 100 Spectrums em casa, o pessoal deve pensar, isto não é verdade. Mas a questão é, se começarmos a ver, na realidade, as variantes, as pequenas diferenças que foram feitas no Egito, na Argentina, nas várias partes do mundo, para quem for suficientemente maluco, entre aspas, para querer dedicar-se a isso, na realidade há muitas pequenas questões. E, portanto, este diagrama, que eu achei extremamente engraçado e está extremamente completo, acaba por nos mostrar os vários modelos que foram sendo desenvolvidos em Inglaterra, em Portugal, em Espanha, porque Espanha também teve um papel muito relevante nisto, e, portanto, acaba por ser uma síntese histórica que eu não vou amassar-vos, até para não roubar tempo às outras coisas mais importantes. Eu hoje de manhã, e vou terminar, não sabia como acabar esta apresentação. Tinha pensado acabá-la assim. E aconteceu uma daquelas coisas, desculpem lá, que é quando os astros se alinham e isto faz tudo sentido. E eu, Catarina é testemunha, eu peguei no telemóvel, fui ao Facebook e comecei assim um bocado a ficar assim a tremer. Então o que aconteceu? Faz precisamente hoje, e isto não foi escolhido de propósito, 6 anos que eu fui à Feira de Velharias em Coimbra, na Praça Velha, comprei por 10 euros um Spectrum, cheguei a casa, pulo a funcionar e disse, ok, está o primeiro a funcionar, vamos começar a colecionar isto. E portanto a data não foi escolhida assim, eu não sabia disto, quando vi isto hoje de manhã disse, ok, é assim que eu vou terminar a minha intervenção. Eu guiar-vos-ei depois quando for a visita guiada, se não der para estarmos todos, a sala não é assim tão grande, faremos várias, e portanto depois desta parte da tertúlia estejam à vontade para intervir, fazer as questões que entenderem, portanto a ideia é convivermos. Com isto vou passar à próxima pessoa, vou devolver e vou só mudar a apresentação. André, o Dr. Pedro deve querer introduzir. Depois desta intervenção apaixonada, como é óbvio, por parte do João Diogo Ramos, vamos então ter outra intervenção do André Luna Leão, 47 anos, nascido em Lisboa, licenciado em Gestão e mestrado em Gestão de Empresas, fundador do Fórum Planeta Sinclair. Este é o portal de referência nacional em termos de preservação da memória, maioritariamente portuguesa, do ZX Spectrum, com especial incidência na preservação de jogos e programas MIA, dados como perdidos e recortes de imprensa históricos.
É ainda colaborador regular da revista brasileira Jogos 80 e da revista luso-brasileira Spectrum. O André vai falar-nos sobre todo o seu trabalho neste domínio, focando-se no resumo ao longo dos anos da componente mais lúdica, os jogos do ZX Spectrum. Boa tarde a todos. Desde já queria agradecer em primeiro lugar ao João por me ter permitido vir cá hoje falar um pouco sobre um tema que me é muito grato, que são os jogos, e à Câmara Municipal de Cantanhede também, obviamente, porque tudo começou, para a maior parte das pessoas, isto tudo começou com os jogos, que é a vertente lúdica, obviamente. E quando é que isto começou? Isto começou em 76, com a Pong, já devem ter ouvido falar na Pong. Em Portugal era conhecido como a TV Brinca, portanto era algo muito, muito básico. Temos aqui um anúncio que surgiu na altura da Telstar. A primeira a aparecer até foi a Videomaster, portanto, como podem ver pelas imagens, é algo muito, muito básico. Tinha cerca de 6 jogos. Um ano depois, chega-nos a Atari 2600, já introduzia cor, uns jogos um bocadinho mais complexos, embora era tudo muito básico ainda na altura. E então, em 80 e 81, chegam os primeiros computadores, mais do que meras máquinas de jogos. Portanto, estes computadores ainda eram monocromáticos, não tinham som, tinham um teclado tátil. Lá em cima depois vão ter oportunidade de ver na exposição os computadores e vão ver que era uma coisinha muito, muito pequena. Portanto, não era funcional para quem queria jogar, mas também não era essa a ideia quando Sinclair trouxe este computador. Quando é que começa propriamente a indústria dos videojogos a crescer? Portanto, em 82, quando sai o GX Spectrum, saiu em duas versões, uma 16K e outra de 48K, mas foi o suficiente para permitir já ter jogos com mais complexidade, introduzia a cor, introduzia o som. Tem aqui imagem, vão vê-lo também lá em cima. Um ano depois até saiu, em 84 saiu o GX Spectrum+, já tinha um teclado profissional. Engraçado que algumas versões, se virassem o computador ao contrário, as teclas caíam. Chegam então os primeiros jogos, muito, muito básicos ao início, até eram criados numa linguagem BASIC, o nome disso tudo, mas são jogos míticos. Ainda hoje qualquer pessoa se lembra do Football Manager, e que originou e origina ainda todos os anos jogos de gestão de futebol, ou dois jogos que criaram um culto à volta de um programador, Matthew Smith, que também nunca criou mais nada de jeito, mas na altura dizia-se que estes jogos que foram altamente inovadores na altura, o Manic Miner e o Jet Set Willy, que até foram criados sob o efeito de substâncias ilegais. Quem já o jogou percebe o que queremos dizer. Também foi nessa altura que surge uma editora mítica, a Ultimate. Os primeiros jogos realmente que lançou estavam à frente de tudo o que era feito na altura. Inclusive, fala-se que chegaram a atrasar alguns jogos, a introdução de alguns jogos no mercado, ou porque as pessoas ainda não estavam preparadas, ou porque tinham outros jogos já também preparados, que não estavam tão à frente em termos de tecnologia. É o Knight Lore, por exemplo. É nesta altura que surgem as primeiras revistas, a Sinclair User, a Crash, a Your Spectrum, portanto, em 83, 84, e foram responsáveis por um grande impulso que houve ao nível das vendas de jogos. Portanto, essas revistas vendiam cerca de 100 mil exemplares por mês, vinham para Portugal e, além da micro-hobby espanhola, mas era através, essencialmente, das revistas que conseguíamos ter acesso
às novidades do mercado. 85 a 87 dá-se o boom, é aí que surge o crescimento dos jogos do Spectrum. Portanto, surge também o chamado DOSBox, portanto, surgem computadores com mais memória, 128K em vez dos 48K. Entretanto, a Amstrad compra a Sinclair e traz três computadores, dois com o DEC acoplado ao computador, permitia, portanto, colocar a cassete para carregar os jogos e uma versão mais 3 que trazia um floppy que permitia que os jogos fossem carregados automaticamente. Portanto, há bocadinho o João falou, os jogos não demoravam meia hora, mas demoravam 5 minutos, se calhar, a carregar. Estamos a falar de jogos com maior capacidade de memória de 128K, poderiam chegar aos 11 minutos. Portanto, ter algo que carregava imediatamente era, agora é comum, mas na altura isto era altamente incomum. Começam então a surgir jogos com mais qualidade. Porquê? Porque temos mais memória, vai avançando também a nível dos conhecimentos técnicos e isso permite-nos trazer jogos que ainda hoje são muito conhecidos e que, se experimentarem, vão ver que a jogabilidade dos jogos na altura, porque não havia aqueles gráficos que existem atualmente, portanto, a jogabilidade era tudo. Bombjack, Elite, R-Type, são tudo jogos que trouxeram inovações na altura, e especialmente a nível de novidade, de jogabilidade, permitem ainda hoje jogar sem ter, portanto, sem ir atrás do que se faz atualmente. Portanto, começam também a surgir jogos baseados em caracteres, em personagens da banda desenhada, em personagens da música, em personagens do cinema, portanto, Command Ramp, foram tudo jogos que venderam milhares de exemplares na altura. Em 88 dá-se a maturidade, portanto, os 16-bit começam a ser vulgares e tenta-se, no Spectrum, então acompanhar essa evolução. Começam a surgir as grandes produções, surge um sistema multiload que permitia aos jogos, alongar os jogos, portanto, carregava-se os níveis dos jogos, iam sendo carregados à medida que íamos completando. Isso tinha uma vantagem, portanto, os jogos permitiam ser mais longos, mas tinha outra que era o tempo que se demorava depois a carregar o jogo e, no fundo, perdíamos aquele feeling que estamos a jogar, de repente temos que parar porque temos que carregar mais uma parte. Robocop, Operation Wolf eram tudo bons exemplos deste tipo de jogos. Mas ainda hoje estes jogos são amplamente jogados agora em emuladores. Dá-se também, nessa altura, a invasão espanhola. Portanto, os espanhóis que até essa altura basicamente estavam focados no seu país e vendiam. Não, em Portugal os jogos vinham, mas era tudo pirateado, portanto eles não tinham muito a ganhar aqui, mas a partir de certa altura editoras como a Dynamic, a Operasoft, a Topo Software entram no mercado britânico e entram em força, portanto são jogos com grande qualidade, nem sempre com grande jogabilidade, mas a nível gráfico eles trouxeram grandes inovações e conseguiram penetrar muito no mercado britânico, portanto, aliás, temos aqui o Abadie Del Crime, que é baseado no Nome da Rosa, foi um jogo que ainda por muitos é considerado como o melhor jogo de sempre para o Spectrum. Não é a minha opinião, mas que é reconhecido bem. A essa altura, as editoras tentam vender ao máximo e utilizam todas as artimanhas, desde capas sexistas e ousadas, pósteres, por vezes no meio dos jogos,
Obviamente que em Espanha tudo valia, mas o mercado britânico era muito puritanista e, por exemplo, num jogo como o Game Over, colocaram a censura, taparam algumas partes da capa do jogo. Não vou dizer quais são, não vale a pena. Mas, na altura, até modelos reais utilizavam para promover os jogos. Surge também, portanto, as revistas que nos primeiros tempos foram grandes impulsionadores dos jogos, contribuem também para o declínio depois que surge, porque introduzem, juntamente com a revista, para venderem mais cassetes com jogos. E os jogos eram gratuitos, vinham gratuitos nas cassetes e começa uma verdadeira guerra das cover tapes com as várias revistas. Isto fez com que entrássemos na era do declínio, mas também porque os 16-bit começam a dominar o mercado. Portanto, como é que um computador com 48 ou 128K de memória pode competir com computadores maiores, com muito mais capacidade, com jogos que começam a aparecer, que são fabulosos. Portanto, ainda houve uma tentativa de introdução de um computador para competir com os 16-bit, o Sam Coupé, com mais memória, com 512K, mas o computador pouco mais teve uma produção muito limitada, 5.000 exemplares, houve muitos problemas e acabou por não vingar. Os magazines finalmente desaparecem, o último em 93, portanto, no fundo, o interesse pelo Spectrum, a partir de 91, começa a desaparecer. As vendas decrescem, os jogos começam a rarear. Mesmo assim, ainda surgem alguns com alguma qualidade. Obviamente, estavam ligados ao cinema ou personagens da banda desenhada, era a única forma de conseguirem vendê-los. Finalmente, em 92, o último jogo a aparecer no Ocidente, o Dalek Attack, nesta primeira fase, é considerado como sendo o último jogo comercial a aparecer nesta primeira fase. De 94 a 2012 há um grande período. É o período em que se perde um pouco aquele interesse pelo Spectrum. Basicamente, ele é jogado através dos emuladores nos PCs. Já ninguém liga a ter um computador do tempo pré-histórico, pouco mais serve do que para jogos. Portanto, no entanto, no leste, os Spectrums entraram muito mais tarde e nos anos 90 é basicamente neste mercado que os jogos que aparecem, que são feitos, que são jogados. Há inúmeros clones com mais capacidade, chegam aos 512K, isso permitia ter também jogos com mais qualidade, mas pouco vinha para o Ocidente, eram poucos os que os conheciam. Basicamente, no Ocidente o que havia eram as aventuras de texto, editoras como a Zenobi, porque era feito por meia dúzia de entusiastas, não tinha gráficos, era basicamente texto, era uma forma... era quase um passatempo, porque as vendas não justificavam que essas aventuras saíssem para o mercado. Surgem então os repositórios do Spectrum, páginas como a World of Spectrum, ou portuguesas como o Universo Spectrum e o Game Stage, trazem ao público em geral, fazem no fundo divulgar o Spectrum e os jogos na altura. E surge algo muito importante: os motores de criação de jogos. O que é que isso permitia? Permitia a que quem não tivesse conhecimento de programação pudesse fazer os seus jogos. Portanto, e isto vai ser bastante importante nos tempos mais recentes. Portanto, a partir de 2013 há um grande, entra na moda o retro, e há um grande ressurgimento do Spectrum. Desde novos sistemas que entraram, nem todos bem-sucedidos, como o caso da Vega Plus, que foi um flop autêntico, mas alguns foram bem-sucedidos. Entram também novos periféricos, por exemplo, o DIV MMC, que permite
evitar ter o gravador ao lado do computador a carregar o jogo, entra o jogo automaticamente através de um cartão, ou até mesmo o Detonator, que tem os jogos embutidos na ROM. Portanto, isto faz com que os jogos sejam carregados automaticamente, e para a nova geração isto era fundamental se queriam entrar no universo do Spectrum. Há o renascimento de editoras, se calhar o caso mais flagrante o da Topa Software, que volta ao mercado, curiosamente com jogos em português. Portanto, eles estão a lançar jogos em espanhol, em inglês e na nossa língua. Até a Crash, uma revista que desapareceu em 92, volta, ou em 92 ou em 91, volta a surgir, não mensalmente como na altura, porque também estamos a falar de um universo, se calhar, de 5.000 pessoas, mas é de louvar e, no fundo, acompanha essa moda. Surgem novos jogos. Neste momento são mais de 100 jogos, perto de 150 jogos que aparecem todos os anos. E surge uma competição, que é a GXDev, que é uma montra do que melhor se faz atualmente a nível do Spectrum. Portanto, temos jogos a saírem todos os anos de grande qualidade, não ficam atrás daquilo que se fazia nos anos 80 e normalmente estão nesta mostra, nesta montra que é a GXDev. Os do leste continuam a chegar jogos de grande qualidade. Castlevania, ainda há bocadinho estávamos ali a falar deste jogo, considerado dos melhores sempre, Crystal Kingdom Dizzy, ou um que vão ter a oportunidade de ver ali em cima, o Guaiana, este não do leste, mas vem dos nossos vizinhos espanhóis. Julgo que até vamos ter aí uma entrevista depois. Panorama português. Os primeiros jogos surgem em 81 ainda para o GX81, Bala e Laser, com o Zé Oliveira. Em 83, então, surge o primeiro jogo para o Spectrum. Não era mais que um simples jogo do Galo, mas mostra uma tendência depois dos portugueses começarem a entrar em força neste mercado. E é algo que só há pouco tempo é que se começou a perceber até onde é que chegou isto. Portanto, a Timex, em 83, lança também, pega nos jogos que surgiam no estrangeiro, portanto, e os jogos tinham um custo de cerca de 2.000 escudos na altura, cá eram vendidos a cerca de 200, mas era tudo pirateado, e a Timex conseguia ter edições semi-oficiais em Portugal, que vendia a 470 escudos. Portanto, quem queria ter algo que fosse genuíno, poderia ter aqui a Timex para isso. Surge também a Astor. E a Astor tem um catálogo de cerca de 100 jogos e programas, muitos desconhecidos e que só agora é que, mais recentemente, conseguimos preservar, mas mostra bem que em Portugal também se fazia Spectrum, também se fazia jogos e programas para o Spectrum. Há nessa altura um grande destaque na TV e na imprensa, inclusive há programas na televisão com concurso de jogos. Também as revistas e os jornais diários e semanais tinham rúbricas específicas para os jogos e normalmente até cobriam jogos portugueses. Alguns ainda estão envoltos em polémica, por exemplo o Talismã, que até agora ainda só temos preservado 2 níveis, consta que são 4, ou jogos mais polémicos, como o Paradise Café, que todos conhecem, mas que ainda hoje não se sabe quem foi o programador. Consta que é um professor de Braga, não sabemos se esta informação é verdadeira ou não, mas é a única pista que para já temos. Há uma tentativa de internacionalização a partir de 87, com programadores como Liotte, Marco Tito e Fortes. Ainda introduziram cerca de meia dúzia de jogos no mercado britânico, com sucesso relativo. Estão aqui alguns exemplos. O Alien Evolution, aliás, está ali em cima na televisão como autocolante.
Mas, acima de tudo, a partir do ano 2005, começa a surgir uma nova geração de programadores. Talvez os mais conhecidos sejam Valdir, que ainda lançou e continua a lançar uma série de jogos no mercado, mas, acima de tudo, Jaime Grilo. Não sei se ele está hoje aqui connosco. Está, sim, senhora. Em cerca de 2 anos lançou já quase 2 dezenas de jogos, e o que se nota é que tem aumentado a qualidade dos mesmos, dos jogos que vem lançando, tem vindo a crescer e não fica nada atrás daquilo que se faz lá fora. Portanto, o último, o Letícia, uma aventura épica em 4 partes. Surge também a revista Espectro, a acompanhar esta nova tendência, que lançou também as cover tapes, nomeadamente com o jogo português Varina, feito por nós. As pessoas juntam-se essencialmente à volta do fórum do Facebook, do ZX Spectrum da arrecadação, mas também no Planeta Sinclair, portanto, do qual sou fundador. Temos aqui alguns colaboradores também na audiência, estou ali a ver o Pedro Pimenta. E o mais meritório neste projeto, julgo que será a própria preservação de material. Nós começámos à procura dos jogos, e quando se pensava que havia cerca de 20, 30 jogos portugueses, neste momento já conseguimos preservar mais de 2 centenas. Portanto, temos vindo quase semanalmente a descobrir novos jogos e programas portugueses. O futuro passa pelas novas ferramentas de programação. São essas que vão permitir que as pessoas que não percebem de programação continuem a fazer jogos, mas, acima de tudo, já me estão a deitar olhares, pelo Spectrum Next, um novo computador, quer queiramos, quer não, será o futuro. Portanto, é um computador que vai sair provavelmente no final de junho e que vai permitir expandir muitas capacidades iniciais do Spectrum. Dizem que não é um Spectrum, mas pronto, há gostos para tudo. E, curiosamente, o primeiro jogo a aparecer para o Spectrum Next até tem níveis feitos por nós, portanto tem um cunho português, que é o Nextoid. Portanto, o futuro passa por aqui. Assim que o computador sair, há muitos jogos que estão em carteira para apenas à espera que o computador saia para o mercado. Portanto, obrigado. Temos que continuar, porque é uma pena, porque eu vi aqui pelo olhar do Miguel Cruz que tínhamos aqui pano para mangas sobre algumas coisas que foram ditas e que o olhar não era de concordância, mas podemos ver isso a seguir. Passamos, depois desta brilhante apresentação do André Luna Leão, bem conhecedor, e sabendo nós também que o ZX Spectrum, apesar de não ter nascido como uma máquina de jogos, de facto foi esta dimensão lúdica que deu não só visibilidade, como apaixonou e tornou-se um ícone de gerações, que fez com que se envolvessem depois com gosto enorme na área da informática e com tudo o que, com o desenvolvimento normal também tecnológico e científico nesta área, permitiu um maior conhecimento e uma proliferação de gente envolvida nesta área. Passávamos agora a como já foi dito, infelizmente o Gonçalo não pode estar fisicamente connosco, mas o Gonçalo Quadros, 55 anos, formação em Engenharia Eletrotécnica, ramo de Ciências da Computação, doutorado pela Universidade de Coimbra na área de Engenharia Informática. Cofundador e CEO da Critical Software, constituída há quase 21 anos, empresa emblemática da região centro e do nosso país e um dos maiores empregadores profissionais da área tecnológica. O seu trabalho e dos seus colaboradores, onde se encontram alguns jovens do nosso concelho, tem granjeado prestígio para as suas equipas e para todos nós, ao merecer a confiança de clientes tão emblemáticos como a Agência Espacial Americana, a NASA, o seu primeiro cliente, ou mais recentemente a própria BMW, com quem lançaram uma nova empresa para ser o Centro de Desenvolvimento Mundial de Software para os Automóveis da empresa germânica.
encontra-se no estrangeiro, como já referi, mas não hesitou em associar-se, gravando uma entrevista específica para a nossa tertúlia e que é transmitida desde já de seguida. E eu sugeria, quer ao André, quer ao professor Dr. António Dias Figueiredo, se calhar que fôssemos para ali para poder ver a entrevista. Gonçalo, muito boa tarde, obrigado por nos receberes aqui na Crítica, obrigado pela tua disponibilidade para mais este desafio. O objetivo era falarmos um bocadinho, conversarmos, perceber, conhecermos-te um bocadinho e, portanto, se calhar começamos já por aí, ou seja, apresenta-te para quem não te conhecer. Olá, Diogo, é um gosto estar aqui contigo de novo. Eu chamo-me Gonçalo Quadros, nasci em 1962, já, portanto, há uns bons anos. Sou fundador e atualmente o CEO da Critical Software e vivi sempre a minha vida muito de perto com a tecnologia. Okay. Muito bem, então, nascido em 62, tinhas cerca de 20 anos sobre o tema que nos traz aqui hoje. Mas se calhar podíamos começar por perceber a tua formação é ligada também à tecnologia. Como é que foi? Eu sou engenheiro técnico, sempre tive, desde miúdo, sabia que ia para a engenharia e para a engenharia eletrotécnica, desde muito cedo. E tinha uma certa paixão pelas máquinas, pela eletrónica. E para uma altura, quando eu entrei na universidade, não havia engenharia informática, portanto eu fiz engenharia eletrotécnica, como disse, com especialização depois em informática. E comecei a ter, de facto, contacto desde muito cedo. Eu nunca tive um Spectrum, mas eu tinha um amigo que tinha um Spectrum e, portanto, nós brincávamos com o Spectrum, digamos que talvez a minha primeira, digamos, o meu primeiro contacto com tecnologia, com computadores, foi através dessa experiência. Depois é curioso porque eu apanhei ainda o início digamos, da revolução que entretanto aconteceu e que ainda está a acontecer, devo dizer, a revolução tecnológica. Eu, a primeira interação, tirando as brincadeiras que fazíamos com o tal DX Spectrum, tirando isso, mas que foi algo, enfim, como não era meu, o Spectrum, a minha relação com essa máquina não foi tão intensa. Depois, na universidade, já, o meu primeiro contacto com a computação foi ainda com cartões perfurados. Portanto, eu fiz os meus primeiros programas perfurando cartões. Basicamente o desafio maior era não deixar cair os cartões para eles funcionarem todos. Não era mais isso do que tirar bancos, não é? Íamos levar os cartões ao Centro de Informática da Universidade de Coimbra, que depois eram lidos. O programa era executado no computador e saía um resultado no listado. Já era um computador partilhado com Era um computador partilhado. Já não lembro qual era o computador. E, portanto, essa foi a minha primeira experiência, ainda no primeiro ano da minha vida universitária, uma cadeira de programação que nós tínhamos, dada no Fortran. E depois lembro-me, tenho na minha memória um evento que era a apresentação de um microcomputador que foi feita pelo Dias Figueiredo, em que basicamente enchemos o anfiteatro do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, na altura ainda era lá da Senova, e então estava todo um anfiteatro para ver um TRS-80, acho que era um TRS-80, um microcomputador, que tinha sido adquirido pelo departamento, e nós estávamos todos fascinados. Ainda não havia Departamento de Engenharia Informática nessa altura sequer. E, portanto, aí, de facto, as coisas começaram a evoluir. Entretanto, há um grupo que esteve envolvido no NMIL. Eu tive algum envolvimento enquanto estudante, não é? E acompanhando João Gabriel, Não sabia, muito interessante. Samarte, o Malta. E nós, estudantes, íamos, lembro-me,
enfim, da dinâmica do laboratório onde estava a ser trabalhado tudo isso. Aliás, um bocadinho antes tinha sido a máquina de escrever. Eletrónica, sim. Eletrónica. Então tive esse envolvimento e depois as coisas começaram a mudar muito rapidamente. Depois o meu primeiro emprego é na EDP, aqui no Centro de Informática, que na altura existia aqui em Coimbra, no Centro de Processamento de Dados. E eles tinham já IBM PCs, pronto, depois as coisas começaram a evoluir muito rapidamente. Pois, o NR1000 surge precisamente na mesma altura que o IBM PC começa a ter sucesso. O professor Dias Figueiredo, como sabes, vai estar também no evento e, portanto, vamos ter também o prazer de o ouvir falar sobre esse e muitos outros aspectos. Mas, portanto, é contemporâneo, desculpem, precisamente então do surgimento dos IBM PCs e que também acaba por ditar o fim de um bocado dos espectros, que eram computadores ainda de 8 bits, e, portanto, é nessa altura, anos 90, que o IBM PC é juntamente, eu diria, com o Apple II, são, digamos que as máquinas que deram corpo ao conceito da computação pessoal, não é? Portanto, isso houve uma revolução muito grande, as máquinas começaram a entrar nas nossas casas, estavam nas nossas secretárias, e isso transformou completamente a nossa relação com a computação. Se calhar podíamos falar um bocadinho por aí, até para perceber a ligação destes fenómenos com uma casa, com uma Critical Software, com uma escola de engenharia que eu conheço, tenho o prazer de conhecer bem, mas, portanto, até que ponto é que tu atribuis a estes fenómenos do aparecimento da informática nas escolas, na casa das pessoas, até que ponto é que achas que isso tem alguma importância para a formação de profissionais? E já agora também falar um bocadinho sobre a Critical, como é que tu Esta é uma revolução que começou nessa altura, mas que não tem parado de se desenvolver. Portanto, nós estamos hoje a viver os passos, ou a dar passos que só são possíveis porque alguém deu passos antes de nós. Antes de nós estarmos no ponto, enfim, tecnológico em que estamos hoje. É claro que hoje, de facto, a computação tornou-se ubíqua, o software a correr em todo lado, em todos os pequenos objetos, em todas as coisas. Hoje nós temos uma capacidade de computação inimaginável ao nosso dispor. Inimaginável, enfim, para quem viveu. Nós precisamente estávamos a falar ainda agora. Mas eu diria que nós continuamos, esta revolução continua a acontecer. Nós daqui a 10, 15, 20 anos vamos falar precisamente de temas como nós estamos a falar do que aconteceu nos anos 80, que foi de facto o princípio da era que estamos a viver agora. Independentemente se foi a Sinclair, se foi o IBM a generalizar a computação, obviamente o IBM PC teve muito presente, é uma marca muito forte. Mas nós temos percebido que a maneira como tudo tem evoluído, às datas que são as máquinas, a capacidade de computação é central a tudo o que está a acontecer. E ela tem vindo a crescer exponencialmente e a dar-nos a possibilidade de olharmos para os desafios que temos que endereçar de formas cada vez mais poderosas, com caminhos que se abrem todos os dias, avenidas largas, para nós explorarmos enfim, essa capacidade computacional tão relevante. Okay. Mas é claro que isso começou a moldar uma geração de pessoas, começou a moldar uma geração, se quiseres, de competências que não tem parado de evoluir. Portanto, não há nenhuma dúvida que aí se deram passos importantes para aparecerem empresas como a Critical, são pessoas que se envolveram da maneira como se envolveram nessa altura, que se apaixonaram pela tecnologia, que abraçaram este tipo de desafios e depois começaram este caminho que continuam a trilhar, obviamente, a Critical nota tem 20 anos. 20 anos, quando a Critical aparece, o que hoje nós temos à disposição, o que é hoje a engenharia, designadamente a engenharia de software, a engenharia de sistemas, era muito diferente do que era há 20 anos, porque está no linear que estamos aqui a conversar. E, portanto, uma empresa como a nossa teve que se reinventar várias vezes. Nasceu com determinados objetivos, com determinada ambição, com uma determinada expectativa, e
e entretanto evoluiu drasticamente em relação a tudo isso, porque o mundo mudou muito rapidamente e continua a mudar muito rapidamente. É claro que as bases, os alicerces, a nossa capacidade de entender com mais detalhe o que vai acontecer na nossa volta está muito relacionada com a nossa memória. Por isso é que este projeto é um projeto importante. Porque nós temos que perceber de onde é que viemos, de onde é que vimos, para entendermos o caminho que estamos a fazer e podermos projetar o futuro. E, portanto, é muito bom podermos contar com projetos como estes para nos permitir perceber com detalhe o que está a acontecer à nossa volta, o caminho que estamos a fazer e dar-nos confiança e convicção em relação aos caminhos que decidimos trilhar. Quer dizer, nós estamos a recordar uma fase que surge na nossa adolescência e que tem tudo a ver com os brinquedos, entre aspas, no bom sentido, os brinquedos que nos motivavam a descobrir mais. Acredito que ele tem um projeto extremamente interessante também nessa área, o Fica Lá, que acaba por criar condições para que as pessoas, apesar de 40, 50 anos de idade, continuem a brincar no sentido de explorar a tecnologia. Podes-nos explicar só assim? Exatamente. O Fica Lá é um laboratório, fica vem de uma palavra sueca, que significa coffee break, basicamente. Só para o café, portanto, Fica Lá é um local onde as pessoas podem interromper as suas atividades normais, o seu trabalho, e têm à sua disposição um conjunto de condições, equipamentos, infraestruturas, apoio, para desenvolverem ideias e poderem exercitar, digamos que, algumas competências em determinadas áreas que de outra forma seria difícil exercitar. Portanto, a ideia é, de facto, num contexto divertido, descontraído, relaxado, informal, dar a oportunidade às pessoas fazerem, brincar e terem ideias e as poderem testar num laboratório que supostamente as apoia, essa é a ideia, para que isso possa acontecer com naturalidade e com facilidade. E isto, obviamente, que pretende-se com um laboratório com estas características, enfim, o resultado que se pretende, os objetivos são dois principais, digamos. Um deles é desenvolver competências, as pessoas ao terem ideias e ao quererem testar determinados conceitos ou pôr em prática essas mesmas ideias, são estimuladas e são desafiadas a desenvolver determinadas competências de outra forma. Provavelmente não desenvolveriam, pelo menos da mesma forma, ou com a mesma intensidade. E eventualmente até desenvolver tecnologias, soluções que possam parecer úteis à crítica ao desenvolvimento do projeto crítico, que é um projeto de base tecnológica, que precisa estar constantemente a reinventar-se, a ter ideias e criar novas formas de resolver problemas novos ou velhos. E, portanto, esse é o conceito do Fica Lá. Eu gostaria muito de continuar aqui, mas obviamente o tempo também nos obriga a tentarmos convergir. Se calhar fazia-te uma última pergunta e até aproveitando o facto, quando chegamos e entramos na Critical, vemos uma celebração dos 20 anos da empresa e vemos curiosamente um espaço com uma exposição de também objetos dos anos 90 e tudo isso. Não sei se queres falar alguma coisa sobre isso, mas também perguntar-te um bocadinho até que ponto, e não sei se o que é que daí nasceu de ti diretamente, ou da equipa, mas não sei se és uma pessoa saudosista, portanto, o que é que justifica esta celebração? A comemoração de 20 anos é um tempo importante, e de facto em 20 anos aconteceu muita coisa. Eu acho que todos nós somos um bocadinho saudosistas, não é possível. Aliás, a memória é muito importante para o que nós, como eu já referi antes, e aliás uma parte muito relevante do mérito de um projeto que está a encabeçar, tem a ver precisamente com isto, a memória, a nossa capacidade de olharmos e percebermos com detalhe o que é o nosso caminho e de onde é que nós vimos, é de facto muito importante para uma organização, para a nossa vida, para pessoas, para a sociedade, é muito importante. E portanto nós achámos que de facto a mudança tem sido tão importante, o caminho tem sido tão intenso, que falar do que era a Critical quando nasceu, há 20 anos atrás, seria uma forma de reavivarmos essa memória e mostrarmos e trazermos as pessoas para parar um bocadinho e pensar em todo o caminho que se tem feito.
e também perceber, a partir daqui, o que nos espera e aquilo que devemos esperar no futuro. E, portanto, esta comemoração tem esse mérito, que é de nos ajudar a perceber os grandes desafios que foram sendo ultrapassados ao longo do tempo, e a importância que algumas coisas tiveram no caminho que estamos a fazer e ajudar-nos a perceber com mais detalhe precisamente esse caminho. É claro que é preciso o tempo, como tu dizias há pouco, o tempo é uma variável escassa para todos nós. Portanto, às vezes é preciso, de facto, para que as coisas aconteçam e para que nós possamos sentir o mérito de iniciativas como a que estás a liderar, é preciso associar sempre um certo grau de empreendedorismo, que é uma palavra que hoje é muito utilizada e que significa a capacidade de fazer acontecer e de sonhar uma ideia e depois concretizá-la. Eu acho que se a tecnologia está no centro daquilo que nós somos, daquilo que nós temos feito, se a tecnologia tem evoluído e tem relacionado sistematicamente a maneira como nós olhamos para o mundo e como nos sentimos desafiados, a tecnologia, portanto, é um pilar muito relevante, mas depois há um outro pilar que é a nossa capacidade de fazer acontecer, de não termos medo dos desafios que nos estão a ser colocados, de não termos medo de ter ideias e depois não sermos ousados o suficiente para colocar essas ideias em prática. E este projeto tem também esse mérito. Não nos traz apenas a oportunidade de olharmos para a nossa memória e percebermos o caminho que estamos a fazer com algum detalhe e com a importância que isso tem, como eu dizia, para a construção do que nós queremos ser e do que nós queremos fazer nas nossas empresas e no nosso vida pessoal. Mas tem também este enorme mérito de uma capacidade empreendedora tua de fazer acontecer algo que não acontece por acaso e que com certeza tem uma enormíssima energia para que ele pudesse chegar à luz do dia. E depois realçar também o facto de acontecer na cidade de Moncantinha. Talvez o sítio mais óbvio. Eu costumo dizer que é o centro do mundo, mas isso sou é eu. É muito curioso acontecer isso, porque obviamente estou muito relacionado contigo, mas acho que o Cantanhede se deve sentir orgulhosa não apenas de ter um projeto com estas características, mas de ter sido capaz de aproveitar essa oportunidade e transformar em algo concreto. Sim, há um movimento muito interessante em Cantanhede, foi recentemente anunciado em outubro deste ano, começará o desenvolvimento da construção do Museu de Arte e do Colecionismo. Portanto, curiosamente, há na realidade, eu sempre achei que havia na região uma vontade particular com o tema do colecionismo. Temos grandes colecionadores de vários temas, mas não é exclusivo de Cantanhede, naturalmente, mas Cantanhede está realmente a querer nessa área também marcar uma posição e afirmar-se, e portanto este é um projeto pequenino, mas é um projeto ligado à tecnologia, que é um tema obviamente apetecível, mas que tem tudo a ver com essa afirmação da cidade, e portanto tenho muito orgulho de poder contribuir com uma pequena gota para esse oceano. Gonçalo, o meu muito obrigado pelas palavras, pela tua disponibilidade. Reiterar o convite, eu sei que não vais poder estar connosco por questões completamente inadiáveis, profissionais, mas reiterar o convite para que nos visites. Não será a primeira vez que te vemos em Cantanhede, mas pronto, gostava muito da oportunidade e muito obrigado pela tua Obrigado, Diogo. Ok? É pena não conseguir estar, de facto, como sabes, estou a viajar nessa altura, mas com certeza que vos visitarei. Haverá mais oportunidades. Até podemos levar uma delegação para fazer uma visita guiada. Terei todo o gosto. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então continuar, depois desta entrevista também simpática, e de facto forçava aqui estas duas ideias finais. Primeiro, esta da memória. Sem memória é terrível, perdemos a identidade, deixamos de perceber de onde vimos, para onde vamos, quem somos. Esta é um bocado uma realidade que se aplica depois às diversas realidades, sejam institucionais, seja de conhecimento. A memória tem um papel importante, e daí que logo no início falasse a importância desta dimensão museológica do Museu da Pedra, do simbolismo, tem esta realização aqui, mas depois também esta, e partia agora para
para a próxima intervenção, esta dimensão da ousadia, de arriscar, de investir, do empreendedorismo, que implica sempre também, ou melhor, perceber bem os desafios que se colocam em cada um dos momentos, para perceber bem para onde é que se pretende ir em termos de futuro. E o futuro, quando se quer apostar naquilo que é o nosso património mais importante de uma comunidade, que são as pessoas, implica investir na educação, implica investir naquilo que é determinante para a elevação do nível cultural. E no momento em que estamos a celebrar Abril e as conquistas de Abril, e esse acesso generalizado aos bens e valores da cultura, à democratização do saber, e sobretudo o papel que teve a educação, precisamente no mundo de oportunidades que surgiu a diferentes gerações, não podíamos ter ninguém melhor do que o professor Dr. António Dias Figueiredo para terminar com a chave de ouro esta iniciativa, esta primeira parte da conferência, precisamente porque está ligado a um dos projetos mais importantes e decisivos na educação. António Dias Figueiredo é professor catedrático aposentado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto em 70, doutorou-se em Computer Science pela Universidade de Manchester em 1976 e obteve agregação em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra em 1982. Entre 84 e 2007 foi professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde fundou o CISUC em 91 e o Departamento de Engenharia Informática em 1994. Foi também um dos fundadores do Instituto Pedro Nunes em 1991. E muito mais poderia ser dito sobre o percurso impressionante do professor Dias Figueiredo, mas para o que nos traz aqui hoje e porque o que queremos mesmo é usufruir da oportunidade de ouvir atentamente, vamos apenas destacar mais o facto de ter sido o proponente, em 1985, do projeto Minerva, esse projeto que falava anteriormente, de introdução de recursos informáticos na educação não superior em Portugal, tendo coordenado nacionalmente o mesmo projeto durante a sua fase piloto entre outubro de 1985 e outubro de 1988. Ele perdoar-me-á ter sido tão breve no vasto currículo que tem, mas era uma pena perder tempo e não dar a primazia, sobretudo, a ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria começar por dizer que eu tenho muito gosto, tive muito gosto em aceitar este convite do João Diogo. Para um professor é sempre uma grande alegria que um aluno que foi aluno dele há 10 anos, ou há 20, ou há 30, ou há 40, ainda se lembra dele. De modo que certamente fico muito agradecido por o João Diogo ainda se lembrar de mim. Eu acredito que, há bocadinho falava-se de memória, eu acredito que a melhor coisa que nós podemos deixar aos que vêm a seguir a nós, quer como professores, quer como vós, é recordações, é memórias. E, portanto, se nós deixarmos como professores, deixarmos memórias, é bom sinal. Queria também dizer que tenho muito gosto em estar, é um gosto especial em estar em Cantanhede, e, portanto, este evento ter lugar em Cantanhede e eu estar a envolver-me nele, porque a minha mulher é de Cantanhede, aliás, é de Ansém, portanto, é do Concelho de Cantanhede, é da Terra da Pedra, e, curiosamente, o avô dela foi presidente da Câmara de Cantanhede, já há 100 e tal anos. Quando o João Diogo me desafiou a vir falar do ZX Spectrum, que é um computador que eu conheço relativamente pouco, quer dizer, comprei para os meus filhos um ZX Spectrum, mas nessa altura já estava preocupado com outras coisas. De modo que eu tive hesitações sobre como é que havia de pegar no tema. Ele queria que eu falasse no projeto Minerva, que de facto foi um projeto que eu lancei há 34 anos, de introdução da informática nas escolas. E também do NR1000, que foi um computador que foi fabricado, aliás, desenvolvido, projetado, desenvolvido e fabricado em Portugal. E, portanto, estava a pensar como é que eu vou ligar isto tudo ao ZX Spectrum. Ele também queria um bocadinho de história da informática, portanto, como é que eu havia de juntar isto tudo. E acabei por
tentar criar uma espécie de uma linha de tempo na história da informática, mas na história da informática contada na perspectiva de quem, por sorte, viveu essa história da informática. Eu doutorei-me em Manchester, que na altura era considerada a meca da informática na Europa, e claramente no Reino Unido. E, portanto, eu vou contar essa história. E assim resolvi abordar o ZX Spectrum na perspectiva do passado, do presente e também do futuro, porque se eu estive ligado às questões da educação há 34 anos, obviamente continuo preocupado em pensar como é que elas serão no futuro e como é que será no futuro, por exemplo, os computadores nas escolas. Vou, portanto, traçar uma linha de tempo, isto vai ser telegráfico, uma linha de tempo muito rápida, e diria que, e vou contá-la na perspectiva de Manchester, que foi aquela que eu vivi. Aliás, penso que fica aqui um pouco levantado. Não sei se sabem, mas Portugal teve sempre uma ligação bastante... Começou muito cedo a ligar-se às questões da informática. E nos anos 60, princípio dos anos 60, já havia várias pessoas a programar em Portugal. Agora, o que se calhar muita gente ainda não descobriu é como é que a arquitetura de computadores veio para Portugal. E talvez possamos encontrá-la um bocado nesta ligação a Manchester. Os primeiros computadores que existiram, que não fossem mecânicos, os primeiros computadores eletrónicos eram computadores de válvulas termoiónicas, portanto, aquelas válvulas que se usavam nos rádios e que de repente desapareceram por completo. E um dos primeiros, em 1949, foi precisamente um Manchester Mark I. Foi um computador construído em Manchester, foi um computador, um dos mais importantes e mais poderosos computadores do mundo nessa altura. Aliás, batia os americanos que tinham começado em 44. Era, de facto, um computador muito potente e foi criado precisamente em Manchester. Era um computador a válvulas. Da geração seguinte, começaram os transistores. E na era dos transistores, reparem nas datas, agora vamos ver que em 62, reparem que isto é 20 anos, o tempo anda depressa. Apenas 20 anos antes do Spectrum, ou do ZX Spectrum, foi construído o Manchester Atlas. Mais uma vez, o primeiro grande supercomputador da Universidade de Manchester. E esteve a funcionar entre esta altura e 1971. Esteve a funcionar mais ou menos, aliás, esteve a funcionar até ao ano em que eu fui para Manchester. Eu próprio fui para Manchester. Na altura, eu fui para o novo Departamento de Informática de Manchester, Computer Science de Manchester. O Atlas não viajou para o novo computador e, portanto, foi desligado quando se mudou para o novo Centro de Informática, para o Departamento de Informática, e foi desligado, se não me engano, em novembro de 71. E conta-se que quando o Atlas foi desligado, o poder de cálculo da Inglaterra ficou reduzido a metade. Portanto, isto foi em 71. O Atlas era um computador a transistores, portanto, era tudo feito a transistores. Agora vamos rodar para a frente 10 anos. E vamos para... Nessa altura já havia os circuitos integrados. Ainda não muito integrados, ainda eram os NANDs e os NORs e tal. A coisa mais rápida que havia, aliás, mais integrada que havia, era uma unidade aritmética e lógica de 4 bits. Era a coisa mais sofisticada. E aí começa a minha própria história. Estava eu em Manchester, em 72, e o trabalho que me calhou foi desenvolver a unidade central para um computador que a Universidade de Manchester tinha contratualizado com a Organização Mundial de Saúde. Era um computador para processamento de sinais, acho que era um computador muito rápido. Tinham feito um protótipo que funcionava muito mal, sobretudo a unidade central, enfim, era por ali que eles tinham começado, e de facto falhava permanentemente, e então incumbiram-me de desenvolver a unidade central, a nova unidade central deste computador. O computador chamava-se Mosaic, queria dizer Modular Online Signal Analysis and Instrumentation Computer. Portanto, era um computador que pretendia-se fosse muito rápido. Era para depois a Organização Mundial de Saúde fazer análises de dados médicos
portanto, e biológicos. Aqui vê-se mal, mas aqui no centro está a unidade central, a tal unidade central que eu construí. Portanto, é esta que está aqui, não sei se tem rato, não tenho. Não vejo. Bom, pronto. Foi isto que me calhou. Curiosamente, a unidade central anterior programava-se em zeros e uns. Não tinha outro, portanto, era mesmo só com zeros e uns. Não era octal, não era hexadecimal, era mesmo zeros e uns. Eu pulo a funcionar com octal, aliás, com hexadecimal, mas depois montei um assembler. E, portanto, o meu mestrado acabou com a montagem de um assembler neste computador, nesta unidade central. Agora, o que eu acho engraçado, portanto, reparem que viemos dos transistores, mas agora estamos nos circuitos integrados. E eu pus aqui, vou pôr aqui, os diagramas relativos a uma das placas. Esta unidade central tinha 15 placas. Dessas 15 placas, uma era um baço de corrente. Para ser mais rápido o computador, o barramento do computador não era de tensão, era de corrente. E, portanto, eram 15 placas, uma delas era essa, e as restantes 14 eram tudo circuitos lógicos. Este é um deles, aqui está outro. Este é muito interessante, porque é um sistema que gera as sequências de instruções a partir dos códigos de operação e que eu pus a funcionar já em pipeline, portanto foi uma espécie de pré-invenção do pipeline em processamento em computadores. E, portanto, tive que fazer aquelas placas todas. Eram placas destas, portanto eram placas com este aspecto. Foi muito interessante, eu tinha um técnico que me apoiava para fazer as placas, mas a primeira placa que eu lhe dei, ele demorou uma semana. E eu pensei, assim não acaba o meu mestrado, são 15 placas, Bom, felizmente a minha mulher gosta muito de puzzles, de modo que ensinei a codificar e ela, quem passou a fazer as placas, portanto a parte de codificação das placas foi a minha mulher, fazia em 2 dias e meio. E, portanto, despachei o mestrado no instante. Aqui está o processador central. Neste momento, portanto, vêem-se aqui as placas todas e a que está de fora com o extensor é precisamente a placa de corrente. E vê-se, cá se vê a unidade central, etc. Bom, o que eu queria acentuar é que esta unidade central, reparem, esta unidade central, é certo que era uma máquina de 16 bits, mas esta unidade central, já agora vou-vos mostrar uma coisa. Não mostrei? Não. Desculpem, eu vou mostrar aqui. Reparem ali, está em letra pequenina, com certeza não se vê, mas a memória deste computador, portanto era um computador de 16 bits, mas a memória tinha 4K palavras de 16 bits. Portanto, vejam, de facto, não tinha disco, não havia dessas coisas esquisitas, e, portanto, para o fazer arrancar, metia-se à mão o programa de arranque, era um bootstrap de 16 instruções, para ele entender uma teleimpressora e depois passava a ler a partir da fita da teleimpressora. Bom, reparem, esta unidade central tinha cerca de 200 circuitos integrados. 206 ou coisa assim, circuitos integrados. E isto era um processador central. Reparem que isto, poucos anos depois, 2 anos depois, era substituído por um microprocessador. Não é? Portanto, vejam o salto tecnológico. Isto era uma unidade central com 200 e tal circuitos integrados que viria a ser substituído na época das largas escalas por um circuito integrado. Este é o 4004, era de 4 bits, ainda era uma brincadeira. Depois apareceu o 8008, depois apareceu o 8080, que foi o que se tornou muito famoso, em 74, e depois, em 76, surgiu o Z80. O Z80 é interessante e tem que ver aqui com esta exposição porque é que o Spectrum se chama ZX80. É o Z80 com um X para tornar a coisa mais misteriosa. Isto foi a ideia do Clive Sinclair. E assim surgiu, ele está lá em cima, surgiu o ZX80, o primeiro ZX80, que só permitia usar televisões em preto e branco, também era o que havia na altura, portanto não era questão para... cá está o Z80, peço desculpa, aqui está o Z80. Na altura, e isto tem que ver com o tema da educação, em 1981, em Inglaterra saiu um computador chamado o BBC. BBC era a estação de televisão
como ainda hoje é, inglesa. E a BBC, de facto, lançou este computador para começar a ensinar a informática nas escolas inglesas. E, portanto, o primeiro grande programa de introdução de computadores nas escolas foi com o BBC. Nós cá em Portugal fizemos-lo 4 anos depois. Também não fomos relativamente rápidos a fazer isso. Depois saiu o Spectrum em 82 e depois surgiu uma série deles interessantes, o Commodore, o Dragon, uma série deles. Este tenho lá um em casa ainda destes. Bom, passando agora para, portanto, isto relativamente, chegámos aos anos 80, ao princípio dos anos 80, passo agora para a questão do Enner 1000 e para o NIC. O Enner foi um computador que nós projetámos. Por fora parecia um compatível PC, mas não tinha nada a ver com os PCs. Eu estava inspirado naquela arquitetura que eu trouxe de Manchester. Era em vários módulos. Portanto, este foi, diz aqui, o primeiro computador português vai surgir no mercado. Isto era o anúncio nos jornais. Foi um jornal de, se não me engano, janeiro de 1983. Portanto, era na altura em que ele ia ser lançado. Portanto, em 1983, de facto, em Portugal, foi um computador projetado por nós, a partir do zero. Não vieram peças de parte nenhuma do mundo, foi mesmo a partir do zero, todo o projeto foi feito, todos os diagramas, etc., toda a construção, todos os circuitos impressos, foi tudo feito em Portugal. Aqui está uma foto dele, está o reclame, ou um anúncio no Expresso de 1983, portanto, do Enner 1000, portanto, foi o tal computador. E depois, em 1986, ele evoluiu para um outro que já tentava competir com o IBM PC, que era nós chamámos o NIC. O NIC era a Universidade de Coimbra. Como tinha sido desenvolvido em Coimbra, era o NIC. Era impossível combater o IBM PC, porque o nosso computador era em placas. E uma placa, as placas não custam caras, mas as fichas custam muito caras. E, portanto, o nosso era feito todo em placas. Se nós quiséssemos pôr 2 ou 3 processadores, metíamos lá 2 ou 3 processadores, tínhamos que engenhocar lá umas coisas, mas conseguíamos pôr 2 ou 3 processadores, até de marcas diferentes e modelos diferentes. Simplesmente, o preço das fichas era incomportável para combater o IBM PC, que tinha uma placa-mãe e depois relativamente poucas placas filhas. E, portanto, o NIC foi onde nós ficámos com o NIC em 1986. Relativamente ao projeto Minerva. O projeto Minerva foi, portanto, o tal projeto que eu propus em 85 para introduzir os computadores nas escolas. O projeto Minerva teve muito bom nome em Portugal. Aliás, ainda hoje muita gente seguiu essa escola, digamos assim, apaixonou-se pela informática, pelo seu envolvimento na escola, uns como alunos, outros como professores, mas teve um nome ainda melhor no estrangeiro. Na altura, nós fizemos umas 5 ou 6 inovações que nunca ninguém tinha feito, incluindo começar a usar computadores no pré-escolar e nas escolas primárias, que em alguns países, por exemplo, na Alemanha, achavam que isso era escandaloso, até que finalmente se convenceram de que se podiam fazer coisas brilhantes a esse nível. Portanto, fizemos uma quantidade de primeiras inovações. E uma delas achei piada porque outro dia estava a arrumar coisas, quando chega à minha idade, quando se começa a arrumar coisas, vai muita coisa para o lixo. E então encontrei esta revista, que era o Observador, do OCDE, e já tinha posto para o lixo, mas tinha uma capa engraçada, olhei para a capa e depois resolvi folhear. Fui folhear e então encontro este artigo, Informática na Escola, o papel das universidades. Portanto, era um artigo que tinha sido publicado pelo Observador do OCDE. E aqui, nós não vamos poder ver porque o ecrã é pequeno, mas ali o que está pintado a amarela é um elogio espantoso ao projeto Minerva. E eu deitar fora a revista e afinal tinha aqui esta coisa engraçada, de modo que, de facto, o projeto Minerva criou, de facto, muito bom nome. Aqui a originalidade era uma outra também, que foi tão invulgar que a OCDE chegou a organizar uma conferência sobre o tema, que era, nós conseguimos arranjar uma solução, o modelo estratégico era muito original. E uma das coisas era que havia uma ligação muito forte entre as universidades e as escolas. E em mais parte nenhuma do mundo se conseguiu fazer isso. E, portanto, eles aqui elogiam isso. O projeto Minerva desenvolveu software educativo,
E tem uma série de questões interessantes, cá está aqui os números. Aqui está o desenvolvimento dele ao fim de 3 anos, portanto aqui estávamos em 1988, 89, e está a cobertura nos diversos níveis de ensino. Não posso virar muito para baixo, senão fica muito alto. Mas, portanto, já tínhamos uma cobertura nacional, se repararem ali pelas manchas, e 3 anos depois já estávamos implantados, bastante bem implantados no terreno, porque em todos estes sítios estavam pelo menos 12 computadores em cada escola. Isto em 1900 e... o último ano que aqui está representado é 88, 89. Portanto, foi de facto um aspecto interessante. Que futuro? Portanto, isto foi um caminho, percorremos agora. Como é que será agora o futuro? Bom, a partir daqui são conjecturas. Estas são as minhas, com certeza cada um terá as suas, mas eu penso que o futuro dos computadores nas escolas terá 3 hipóteses, aliás, 3 possibilidades a ser exploradas. Uma delas, aquela em que eu acredito mais, é em trabalhos de projeto. Eu acredito que a parte mais importante da utilização dos computadores nas escolas vai ser em fazer projetos. Sobretudo agora com o currículo flexível, etc., acredito muito que se possam desenvolver projetos de alguma envergadura e, portanto, a utilização de computadores como o Arduino e como o Raspberry Pi, penso que vão ser objeto, ou pelo menos têm pernas para andar se houver quem queira explorá-los. Uma segunda possibilidade que também se abre, em paralelo com as outras, é os dispositivos portáteis. E eu, em matéria de dispositivos portáteis, acredito que os portáteis não serão tablets, acredito que serão telemóveis. Hoje em dia os telemóveis são proibidos em muitas escolas, mas eu estou convencido que nós estamos a andar para trás. Porque, se repararem, um telemóvel hoje é tudo. É máquina fotográfica, é máquina de filmar, é estúdio fotográfico, é estúdio de filmar, é estúdio de cinema, é aparelho de medida, é aparelho cardíaco, mede o sono, portanto, é um instrumento médico e assim será. Poderá haver outros tipos de telemóveis maiores, etc., mas certamente o futuro de todos nós vai passar muito por isso. Já aqui há tempos li, por exemplo, de uma aplicação para usar no telemóvel, para uma pessoa saber se tem cancro na pele ou não, quando tem um sinal, portanto, pôr o telemóvel. Portanto, eu penso que será a altura de começarmos a pôr as nossas crianças a utilizar de forma inteligente o telemóvel, que começa a haver um potencial muito grande. Portanto, penso que esta será a segunda hipótese. A terceira é comum, é as utilizações comuns dos computadores nas escolas, portanto, processamento de texto, Excel, etc., que obviamente têm pernas para andar também, mas eu acho que as outras duas são muito desafiantes e que vale a pena apostar nelas. E pronto, portanto, isto era aquilo que eu tentei, enfim, telegraficamente apresentar-lhes para tentar corresponder ao pedido do João. Okay? Muito obrigado. Como vos tinha dito, de facto, uma intervenção de outro campeonato, como se costuma dizer. Eu vou dar toda agora a logística para o João Diogo Ramos, até porque é preciso operacionalizar aqui a questão das visitas. Vamos fazer o seguinte, até por uma questão de tempo e por sugestão do próprio, como disse, responsável e grande, apaixonado por este trabalho que está aqui a ser feito. Mais uma vez volto a fazer presente a gratidão e o reconhecimento por parte do município, mas não podíamos desperdiçar estas oportunidades de estar com o professor Dr. António Dias Figueiredo e com os outros palestrantes, e depois, como a seguir à exposição, temos aqui um espaço com Catanha de Honra, onde temos a oportunidade também de continuar esta conversa e, portanto, pessoalmente colocar algumas questões, enfim, aprofundar algumas ideias que foram aqui sugeridas. O que eu sugeri era que fôssemos já para a parte da exposição, o que implica organizarmos por grupos. Eu vou já dar de imediato a palavra ao João Diogo Ramos e terminava desta forma dizendo
não quero terminar, visto que temos agora este espaço importante de promoção de todo este espólio e, sobretudo, constitua um ponto de partida da reflexão e de perceber as potencialidades para o desenvolvimento de alguns trabalhos no futuro, não só no âmbito da arte e colecionismo, mas da importância das novas tecnologias de informação e comunicação aos mais diversos níveis e, sobretudo, este da educação, para a importância que tem, para o investimento na educação que isso significa. Eu não queria terminar, mas agradecer de facto, quer as participações do professor Dr. António Dias Figueiredo, do André Leão, do Gonçalo Quadros e, claro, mais uma vez reforçar este trabalho do João Diogo Ramos, dizer que acredito que este é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, e porque a exposição vale a pena e nos vai suscitar ainda mais o gosto e o interesse e compreender melhor muito do que aqui foi dito. Eu deixava só, até porque estou aqui a ver algumas caras, visto que as memórias são fundamentais e as recordações, e porque eu acredito muito que as novas tecnologias são também essa oportunidade de comunicação, estando ali a ver o André Sobral, o Laranjo, o João Diogo Ramos, o Pedro Lopes, eu fico à espera, o Mário, fico à espera que marque umas tardadas para uns jogos no Spectrum, visto que essas tardadas implicam sempre grandes merendas. E essa é a minha parte. De modo que, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. E não desperdicemos quer a visita à exposição, quer depois neste ambiente informal, como quisemos aqui construir neste espaço emblemático e bonito, uma oportunidade para conversarmos e aprofundarmos. Há aqui também já da parte de outros interesses, também de desafios que vão ser colocados ao nível da Expo FACIC e que vão ser um fator de atratividade que nós acreditamos. Há aqui muita coisa agora para acontecer, se quisermos e se fizermos acontecer. Muito obrigado. Mas se for preciso eu peço, Vasco. Ok, muito obrigado. Sem mais demoras, vamos então visitar a exposição. As expectativas estão altas, portanto agora tenho-me aguentado à bronca. Vamos tentar, na realidade, portanto, vou só dar uma explicação geral e depois então teremos a oportunidade de visitar. Nós construímos 2 espaços e aproveitámos hoje a entrada aqui pelo jardim porque achámos que era uma zona mais interessante e mais nobre para estarmos, mais agradável. Portanto, aqui neste telheiro, nesta varanda, temos um lounge, chamámos-lhe um lounge dos anos 80, portanto fomos obviamente ao baú dos familiares todos e mais alguns obter aqueles... Acho que não. Teve aqueles objetos que eram icónicos e, portanto, montámos ali uma zona que serve para descansar um bocadinho quando as escolas vierem visitar a exposição e alguém que precisa estar um bocadinho a descansar pode fazê-lo, mas ao mesmo tempo também, e está tão na moda as selfies e companhia, também pode tirar uma foto da época se assim o entender. Isto encontramos aqui no varandinho. Depois, a sala da exposição é precisamente a primeira sala. Nós vamos entrar nos grupos e vamos deslocar-nos precisamente para a outra porta oposta, que é a entrada interior do museu, porque toda a exposição está construída de lá para cá, porque é o fluxo normal de pessoas no museu. Eu ia-vos pedir que tentássemos organizar-nos naturalmente em 2, 3, 4 grupos, o que for preciso. Eu tenho a tarde toda para explicar o que for preciso da minha parte. Eu sei que, eu imagino que haja pessoas que querem colocar perguntas às pessoas que falaram. Vamos fazê-lo informalmente, ou seja, iríamos se calhar, se me permitir, fazer então o seguinte, íamos fazer uma primeira visita. Não demora muito, mas vamos fazer uma visita, depois fazemos então o convívio e a partir daí todos os grupos que quiserem é só falar comigo e faremos então a visita guiada. Pedia-vos para que as pessoas da mesa me acompanhassem naturalmente nisso, o Sr. Dr. Pedro Cardoso para fazer a inauguração formal da exposição, e não me levem a mal, mas pedia para naturalmente no primeiro grupo ter também os meus pais e sogros, gostava obviamente que acompanhassem esse momento e, como digo, estejam à vontade, todo o tempo que for preciso para ir visitar a exposição. Quem não conseguir entrar na primeira, esteja à vontade e iremos ter a oportunidade de o fazer, ok? Tá?
chamou, mas já se percebeu. Não, exato. João. André, Sim, sim. Então vá. Ana. Sem muita cerimónia, o que nós vamos observar aqui é então uma exposição de computadores, não só computadores, mas de todos os equipamentos produzidos pelas marcas que tiveram associadas a esta revolução tecnológica. Estamos a falar da Sinclair, naturalmente, foi quem lançou o computador que nos traz aqui hoje, mas também a Timex, pelo papel que teve em Portugal, a Investrónica, que é uma empresa espanhola. Temos basicamente a exposição com dois tipos de mensagem. A dificuldade desta área é naturalmente conseguir agradar aos especialistas e conseguir agradar a quem tem a recordação de ter jogado um jogo e quer reavivar essa memória. Portanto, tentámos ter dois tipos de comunicação, uma mais jovem, até para escolas que nos venham visitar. Isto naturalmente não é uma coisa feita para hoje, é uma coisa para agora ser trabalhada, é o ponto de partida, como o Dr. Pedro dizia. E, portanto, temos então uma linguagem também mais simples para dar uma visão geral das coisas e depois temos a informação mais detalhada. A informação está presente em legendas que acompanham os computadores ou é inclusivamente possível pegar no telemóvel, tem um códigozinho QR que se carregarmos vai à internet e permite consultar a informação adicional. E, portanto, sem mais demoras, convido-vos então a visitar, se nos permitirem. A primeira vitrine é esta, é a vitrine da infância, ou seja, é a vitrine que nos ajuda a perceber como é que chegamos ao ZX Spectrum. O professor Dias Figueiredo mostrou o ZX80, teve o mérito de ser o primeiro computador abaixo das 100 libras em Inglaterra e isso foi o que o tornou depois então um primeiro sucesso. Sucesso nesta altura significava 50 mil unidades vendidas. Mas antes disso já tinha havido uma experimentação dentro das empresas do grupo Sinclair. A Sinclair não é uma empresa, eram várias empresas. E, portanto, dentro desse grupo, um funcionário que depois vem a ter um papel muito interessante chamado Chris Curry, desenvolveu aquele computadorzinho que ali está. Como podem ver, tem um ecrã de LEDs tipo calculadora, aquele volume que está ali ao fundo. O professor Dias Figueiredo falou em programar computadores em zeros e uns, binário, falou em octal. Aquele ali tem um teclado hexadecimal, ou seja, é tudo feito com 16 teclas, letras e números que permitem fazer isso. Portanto, aquilo é a primeira experiência, o ZX80 é o primeiro sucesso. O ZX81 tem um sucesso enorme, vende 1,5 milhão de unidades, penso eu. Por acaso, a minha ouvida cábula, já estou... 1,5 milhão, sim, acertei. 1,5 milhão de unidades, e é considerado pelo próprio Sinclair a grande revolução. Porquê? Porque os computadores que existiam naquela altura tinham 40, e o professor Dias Figueiredo falou nisso, 40 circuitos integrados, 40 componentezinhos. Eles fizeram um computador com 4. Portanto, do ponto de vista da engenharia, foi uma grande revolução. O primeiro Spectrum acaba por ser este. Isto depois agora entramos naquela parte em que os colecionadores valorizam, depois muitas pessoas não valorizam e temos de adaptar o discurso. Eu aqui tenho pessoas misturadas, portanto não vou alongar. Mas isto para mim é muito especial porque eu tenho um teclado cinza clarinho que só surgiu no primeiro modelo. Venderam 6 milhões de computadores Spectrum, mas aquele tem um teclado diferente por ser dos primeiros modelos. Aliás, tem um número de série abaixo do 7000, portanto foi um dos primeiros 7000 a ser produzidos. A exposição continua para aqui, aqui é o que chamei a vida adulta. Ou seja, os vários modelos, peço desculpa aqui, então é mais fácil, os vários modelos, este curiosamente é montado em Portugal, aqui está disposto como a Sinclair o anunciava, com vários componentes. Ali tem umas teclas de plástico, já era uma coisa portuguesa. Ali tem um modelo que no museu em Inglaterra diziam que era um protótipo, que é uma falácia. Não é protótipo nenhum, porque eu tenho 7 ou 8 daqueles. Todos os que apareceram comprei-os. Porquê? Porque ninguém sabia que computador era aquele e eu queria estudá-lo. Na prática foi uma maneira da Timex escoar material, que depois houve um computador quase igual que foi vendido na Argentina, que está aqui também exposto. Mas aquele ali foi uma experiência em Portugal, portanto só aparece em Portugal, mas já há vários, portanto não é protótipo nenhum. Este que está aqui com teclado de máquina de escrever, para mim tem um valor simbólico muito grande, foi montado por um meu tio do Algarve que eu falei que me deu bastante equipamento e portanto está também em exposição. O André Luna Leão falou no teclado mais profissional, portanto foi este. Depois sai o 128 que é feito em Espanha.
inicialmente, depois é lançado em Inglaterra, depois dá-se a venda. Portanto, a Sinclair, apesar de todo este sucesso, entra em dificuldades financeiras. Porquê? Porque andou basicamente a reinvestir o dinheiro dos computadores em fazer televisores de bolso, que foi uma ideia assim um bocado, que ele tentou 3 vezes e nenhuma funcionou, como deve ser, num triciclo elétrico que está lá em baixo em exposição, que é extremamente interessante, mas foi um flop comercial, num relógio que também está no relógio negro, e naquele computador que ali está, que era da linha já mais profissional, o Quantum Leap, que falaremos. Portanto, aqui, depois da venda à Amstrad, claramente isto apresenta-se como uma máquina de jogos, já com o gravador incorporado, ou com disquetes. Disquetes que, atenção, não são as disquetes que nós usávamos em nossa casa normalmente, que seriam 3 polegadas e meia. São disquetes de 3 polegadas, era um modelo diferente. Aqui temos um PC, lançado pela marca Sinclair, mas é um PC, foi produzido por nós. Continuando, temos o quê? Temos um quadro. Aqui o quadro, obviamente, para o colecionador tem muito valor, para o comum dos mortais menos. Tem basicamente todas as versões das placas que estão dentro destes computadores. E, portanto, destes, entenda-se aqui da primeira geração, e, portanto, tudo isso está aqui documentado. Aqui é a vitrine que chamámos na linha mais profissional. Tem, portanto, o tal Quantum Leap, que era o grande objetivo do Sir Clive Sinclair, cometeu uma falha. Anunciou, prometeu, entregou sem ele estar pronto, os problemas foram tantos, acabou por não ter sucesso. Mas a British Telecom faz um computador, um clone destes, que a ideia e o nome, acho que diz tudo, é o One per Desk. Portanto, era a ideia de ter um computador por secretário, que está ali em exposição também. Aqui é uma tentativa dele, já de 1986 ou 87, de fazer um PDA. Ou seja, fazer um computador A4, que funciona a pilhas, que tem basicamente o Office disponível numa versão reduzida. Aqui temos um computador que foi considerado uma espécie de Super Spectrum, lançado por ex-funcionários da Sinclair. Era muito mais do que isso, mas como ele foi vendido de uma maneira, e isto é muito interessante, que é... O que tornou estes computadores interessantes foi a panóplia de programas e de jogos que existiam. E, portanto, era importante, quando se lançava um novo computador, garantir a compatibilidade. E, portanto, este computador, apesar de fazer muito mais, ser muito mais poderoso, foi anunciado como um Super Spectrum, no sentido em que quer um computador melhor, mas quer continuar a usar os seus programas e jogos. Tem aqui este, o Sam Cooke. Aqui é uma parte mais dedicada à educação e a computadores lançados por ex-funcionários da Sinclair. Esta pasta é muito interessante. Esta pasta é uma pasta vendida nos Estados Unidos para professores, com vários manuais, com gravador, com cassetes. E o computador, curiosamente, já é montado em Portugal. Portanto, isto é um Timex 1500. Não é, parece um Spectrum, mas não é. É antecessor, um bocadinho, ainda é preto e branco. Mas este é já montado em Portugal, portanto isso é isto. Aqui é uma coisa muito estranha italiana, é um kit de aprendizagem de inglês, como havia os discos da Reader's Digest e muitas outras. Ali é um Spectrum adaptado para esse fim. E aqui então são dois computadores que não tiveram muito sucesso, mas que são lançados por ex-funcionários que estiveram ligados ao Spectrum e que saíram da empresa da Sinclair. O de baixo tem uma particularidade, e se alguém tiver vivido ou tiver ligações à Angola, pode ter aqui uma particularidade. É que parece que vários ministérios em Angola usavam este equipamento de baixo, que se chama o New Brain, para gerir o Ministério de Planeamento e não sei o que, era com computadores muito. Aqui o BBC foi falado, o professor Dias Figueiredo mostrou, foi a grande guerra de chegar ao mercado de educação, que a Sinclair perdeu, depois tentou combatê-la esmagando o preço e tornando-o mais competitivo. Este é um BBC então, lançado em 1981. Aqui nestas televisões temos basicamente vários testemunhos de pessoas de várias partes do mundo que se quiseram associar à exposição, principalmente Espanha, Inglaterra, portanto, pessoas ligadas que ainda hoje desenvolvem coisas ou colecionadores e, portanto, está aí. Aqui temos a história da Timex contada. Temos aqui mais 3 vitrines. Esta vitrine é a vitrine do À Volta do Mundo. E aqui eu tenho basicamente o seguinte: um computador montado em Portugal, que é um Spectrum, vendido na Argentina. Um Spectrum, um que se chama mesmo Spectrum, mas que já não é montado em Portugal e que é feito na Argentina. Aqui são brasileiros. Aqui é um computador espanhol, que não é uma linha alternativa. Ali há um que não tem propriamente uma ligação a Portugal, mas que eu acho muita piada. Árabe. Na prática, o distribuidor no Egito fez uma alteração no computador de modo a, em vez de ter uma ROM, ter duas, poder selecionar a ROM, e tem a foto ao lado que mostra o computador com os caracteres em árabe, da direita para a esquerda, e portanto é muito particular. Aqui é uma máquina anterior ao Spectrum,
mas que foi adaptado para um sistema de controle de ar-condicionado. Portanto, aqui temos exemplares à volta do mundo que mostram um bocadinho isto. Aqui entramos na parte portuguesa, e aqui apelamos então ao nosso orgulho nacional. Esta vitrine é o, digamos, o Made in Portugal. Não é tudo Made in Portugal. Este computador é um computador americano, apesar das pessoas naturalmente olham e vão dizer eu tive um destes. Não é bem esse, é este. A diferença internamente é totalmente diferente. Este é um Timex Sinclair. Este é então os Timex Computer, que foi os que tiveram muito sucesso em Portugal. O 2068, com cartuchos já, características muito mais avançadas do que os Spectrums originais, e o 2048, que foi lançado depois, que é uma versão reduzida. Aqui depois há aqueles pormenores que obviamente os colecionadores valorizam. Este computador há um mito, porque este computador era para se chamar 2048. Eu consegui arranjar uma press release da época que mostra a foto com ele a chamar-se 2048. Portanto, aparentemente é mesmo verdade. E portanto aí a ligação. Aqui esta press release aparece ainda 2048. Enganaram-se no nome, o presidente da Timex achou mais piada ao 2068 e então lançaram com esse nome. Aqui é um computador vendido na Polónia, feito em Portugal, portanto é este, é um teclado diferente, há vários modelos. E aqui é também um português. O André falou nos jogos, 99% das pessoas que falam de jogos de Spectrum vão se lembrar do Paradise Café, e portanto está aí, não podia deixar de estar, não é mais disso. Neste canto, e já vamos terminar, neste canto é, digamos, a crista da onda, ou seja, Portugal nesta área é admirado pelas coisas que conseguiu fazer na época. E aqui temos os sistemas mais avançados que a Timex lançou. Temos os sistemas de disquetes, o FDD, que na prática eram computadores por si só. Está aqui o sistema de disquetes, um terminal e um monitor que se ligavam todos juntos e que funciona como um computador com CPM. Portanto, na prática, podiam ser apenas disquetes para ligar ao Spectrum ou funcionavam também por si só e, portanto, isso está aqui dedicado nesta área. Temos mais duas vitrines. Eu não me vou deslocar lá, mas vou-vos explicar. À minha esquerda, o resto de equipamentos da Timex. Tem tudo códigos TR, portanto, o telemóvel da pessoa consegue obter informação. À minha direita, uma síntese do que é que foi a carreira, ou o que é a carreira do Sinclair, só não está aí a parte de veículos elétricos, e portanto foi alguém que começou na eletrónica, que não estudou na universidade, que não quis, mas que era muito bom em matemática e física, começou na alta fidelidade e na eletrónica, desenvolveu aparelhos de medida, multímetros e coisas dessas que está na segunda prateleira a contar de baixo. Desenvolveu rádios, todos apresentados sempre como a coisa mais pequena do mundo, a grande inovação sempre. Desenvolveu relógios, desenvolveu televisores que ele chamava de bolso, que obviamente tentar desenvolver televisores na época em que só havia os ecrãs de tubos de raios catódicos é loucura, quer dizer, não tinha muita probabilidade de sucesso, mas pronto, desenvolveram-nos, e calculadores, que antes os japoneses invadirem o mercado, o Clive Sinclair liderava claramente o mercado de calculadores. Esta zona é a zona de experimentação, o André está também aqui a dar uma ajuda, mas portanto na prática o que nós temos aqui temos um Spectrum original, com gravador, que dá para vermos o tempo de carregamento dos jogos, não é meia hora, mas é algum tempo, depende do jogo naturalmente. E depois temos máquinas que já são coisas recentes, que permitem obviamente não ter os problemas de estar à espera dos jogos, e a ideia é que aqui as pessoas possam experimentar. Pronto, temos também duas brincadeiras com o que está na parede, o código-fonte. É código-fonte básico que um amigo preparou para a exposição e que, se o programarem no computador, terá uma pequena introdução à programação. Portanto, é isto a exposição que foi preparada, tem uma história bastante completa e o museu estará de portas abertas para vos receber agora nos próximos meses, quando entenderem, e se quiserem fazer então uma visita com mais calma. Ok?